Quando você pensa na França do século XVIII, é provável que venham à mente imagens de reis e rainhas banqueteando-se em palácios dourados, enquanto o povo comum vivia em condições deploráveis. E, na verdade, essa ideia não está tão errada assim. A realidade é que, antes das comodidades que hoje consideramos básicas, a vida, para todos, sem exceção, era uma luta constante contra a sujidade, os maus odores e as doenças. A Revolução Francesa não só transformou a política, mas também trouxe à tona uma questão fundamental, o direito à higiene, algo que, acredite ou não, era um privilégio de poucos. Mas antes de mergulharmos nesse universo de banhos raros e perfumes duvidosos, deixe-me perguntar, você já parou para imaginar como seria viver em uma época em que lavar as mãos era um luxo? Se a resposta te intriga, continue aqui porque hoje vamos desvendar os segredos, e os fedores, da higiene na França revolucionária. Comecemos pelo óbvio. O banheiro como conhecemos hoje existia, tecnicamente, desde 1596, mas só ganhou popularidade muito depois, por volta de 1851. Até lá, a solução para as necessidades humanas era, no mínimo, criativa. Os mais sortudos tinham penicos, que eram esvaziados pela janela, sim, diretamente na cabeça de quem passasse embaixo. A nora da rainha Maria Antonieta, a condessa de Provença, teve essa sorte ao ser atingida por um presente vindo das alturas. E isso, acredite, era apenas o começo dos problemas. Fala-se muito que Luís XIV, o Rei Sol, tomou apenas 3 banhos na vida. Mentira! Na verdade, ele era adepto das banheiras turcas em Versalhes. Mas o povo? Esse sim vivia em um estado de limpeza questionável. Durante quase todo o século XVIII, a maioria dos franceses nem sequer tinha acesso à água potável. E mesmo que tivessem, evitavam banhos, convencidos de que a água quente abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. A sujidade, segundo a crença popular, agia como uma espécie de armadura malcheirosa, protegendo a pele de males piores. Uma lógica, no mínimo, curiosa. Quando não havia jeito de escapar da higiene, a solução era enxugar o rosto, as mãos e as partes íntimas com um pano úmido e só. Água em excesso. Nem pensar. O resultado? Uma sociedade que, literalmente, exalava aromas fortes. Para disfarçar, a saída eram os perfumes. No início do século XVIII, eles eram vistos quase como remédios, feitos com ingredientes que hoje nos fariam torcer o nariz. Gordura de urso, carne de cobra, cinzas de salamandra, pulmões de raposa, fígado de lobo e algo chamado óleo de verme, a melhor nem saber o que era isso. Alguns até misturavam metais preciosos como ouro e prata, ou, pasme, fluidos corporais humanos. Sim, você leu certo, pessoas se borrifavam com suor e outras secreções na esperança de cheirar melhor. O absurdo não tinha limites. Com o tempo, os perfumes ganharam um propósito mais nobre, encobrir o cheiro do corpo. A aristocracia francesa, é claro, não media esforços, nem despesas, para se manter aromatizada. Maria Antonieta, por exemplo, adorava notas de laranja, bergamota, lavanda, sândalo e baunilha. Enquanto isso, o povo continuava a fedorear, sem alternativa. E as consequências iam além do olfato. Os piolhos, por exemplo, eram um problema endêmico. Hoje, resolvemos com um simples shampoo, mas na época eles espalhavam doenças como o tifo. Para combatê-los, os nobres adotaram uma solução elegante, raspavam a cabeça e usavam perucas extravagantes. Só que os piolhos simplesmente migraram para os cabelos postiços, transformando esses acessórios de luxo em verdadeiros criadouros. Quando a Revolução chegou, as perucas se tornaram símbolo do excesso da nobreza e foram substituídas por cortes curtos e simples, um marco da nova era. Falando em símbolos, você conhece o bidê? Essa peça, hoje comum em muitos lares, era um artigo de luxo no século XVIII. Instalado pela primeira vez na Casa Real em 1710, ele era uma bacia elegante, mas sem a praticidade da água encanada. Na falta de papel higiênico, as pessoas usavam o que tinham à mão: folhas, espigas de milho, jornais, conchas ou, em último caso, as próprias mãos. Mesmo assim, o bidê era cobiçado pela elite, tanto que Napoleão tinha um de prata, que chegou a incluir em seu testamento. Um detalhe, digamos, peculiar para a posteridade. Enquanto isso, a ciência começava a dar sinais de que a higiene importava.
Em 1769, o médico escocês William Buchanan publicou um livro defendendo os benefícios da limpeza, mas suas ideias demoraram a pegar, especialmente na França. Em 1780, os franceses ainda encaravam o banho com desconfiança. Quem tinha condições de se lavar enfrentava outro obstáculo, a água. Sem encanamento, era preciso buscá-la em fontes públicas, muitas vezes contaminadas. A falta de acesso à higiene básica foi tão crítica que se tornou até um dos estopins da Revolução. Em 1793, o Comitê de Saúde Pública declarou que a higiene era um direito fundamental, uma virada histórica. Os hospitais da época, por sua vez, eram mais parecidos com depósitos de doentes do que com centros de tratamento. Abrigavam desde órfãos até idosos pobres, todos amontoados em condições insalubres. Um cirurgião da época, Jacques Tenon, descreveu o sistema como superlotado, anti-higiênico e propenso a incêndios. Seu relato chocou a sociedade. Com a Revolução, a reforma dos hospitais tornou-se prioridade. Paris, a segunda maior cidade da Europa com 600 mil habitantes, era um caos. Sem esgoto adequado, as ruas viravam escoadouros a céu aberto. Caminhar por lá era um teste de resistência e de narinas. A Revolução não só derrubou a monarquia como também plantou as sementes para uma mudança radical, a ideia de que limpeza não era privilégio, mas direito. E, embora demorasse décadas para que banheiros, água encanada e sabão se tornassem acessíveis, foi ali que tudo começou. Então, da próxima vez que você reclama de ter que tomar banho, lembre-se, poderia estar vivendo em uma época em que lavar-se era um ato revolucionário. E, francamente, prefiro o meu chuveiro quente. Viver em uma cidade como Paris no século XVIII não era para os fracos de estômago. Imaginem, ruas transformadas em esgotos a céu aberto, onde cada passo afundava até os tornozelos em uma mistura nauseante de vísceras animais, dejetos industriais, sangue de abatedouros e o conteúdo dos pinículos noturnos. Sim, você leu certo, os parisienses literalmente viviam em meio a um caldo de cultura de doenças, até que Napoleão III, coroado imperador em 1852, decidiu que já era suficiente. Foi só então que a cidade, finalmente, investiu em um sistema de esgoto moderno e tentou, com todas as forças, limpar suas ruas do lixo acumulado por séculos. E enquanto alguns sonham com os salões dourados de Versalhes, o palácio que encarnava o auge do poder e da opulência francesa, a realidade por trás daqueles muros era muito menos glamourosa. Construído sobre um pântano, Versalhes era uma obra-prima da engenharia e da podridão. Entre 1682 e 1789, o palácio esteve em constante reforma, não por capricho, mas por necessidade. A umidade corroía as paredes, a poeira impregnava cada canto, e a sujeira era tão onipresente que se tornava parte da decoração. Mas o verdadeiro escândalo? Dos cerca de 700 cômodos do palácio, apenas 9 tinham algo que se assemelhava a um banheiro. Os outros 3.991 habitantes, sim, 4.000 pessoas, faziam suas necessidades onde bem entendiam, nos corredores, debaixo das escadas, atrás das cortinas, como se fossem animais em um estábulo real. Um visitante, em 1764, descreveu o local como uma deliciosa mistura de gatos mortos, fósforos queimados, fezes, porcos atolados, água estagnada e nuvens de mosquitos. Charmoso, não? E se você acha que a higiene íntima era melhor, prepare-se para uma dose de realidade. Na França revolucionária, a menstruação era um tabu tão profundo que só se falava dela quando envolvia a rainha. O ciclo de Maria Antonieta era assunto de Estado, embaixadores e cortesãos analisavam cada detalhe, afinal, produzir um herdeiro era sua principal função. Mas e as outras mulheres? Para elas, a solução era o anchapial, um dispositivo de tecido em camadas, preso à cintura com fitas, usado para conter tanto o fluxo menstrual quanto o sangramento pós-parto. Registros do século XVIII, como o Dictionnaire Portatif Bizarre, descrevem esse acessório com uma naturalidade que hoje soa grotesca, mas, na época, era a única opção. Enquanto isso, a sífilis, que surgira na Europa após a campanha francesa em Nápoles em 1495, ganhará o apelido de a doença francesa, um presente que ninguém queria. E como não sabiam como tratá-la, a solução era mercúrio. Ingerido, esfregado na pele ou, prepare-se, injetado diretamente na uretra. Sim, você não leu errado, os médicos da época achavam que encher o corpo de um metal pesado era uma boa ideia. Os resultados?
dores atrozes, queda de dentes, danos neurológicos e, muitas vezes, a morte. Mas, ei, pelo menos tentaram algo. Só em 1928, com a descoberta da penicilina, é que a humanidade finalmente encontrou um remédio que não matava o paciente antes da doença. E como se não bastasse envenenar os doentes, os franceses do século XVIII também adoravam envenenar a si mesmos, por vaidade. O maquiagem da época era uma mistura letal, uma base branca espessa feita de chumbo, sim, o mesmo metal que causa saturnismo, e ruge em tons rosados, aplicado em formato de círculos ou triângulos nas bochechas. Sabia-se que o chumbo era tóxico, até os médicos da época alertavam para os riscos, mas a moda falava mais alto. O resultado: pele destruída, queda de cabelo, dentes podres e, em casos extremos, a morte. Mas quem se importava com detalhes tão triviais quando o importante era parecer um fantasma elegante? Falando em dentes, a odontologia da época era um pesadelo à parte. Os dentistas eram, na verdade, arranca-dentes, e a maioria das pessoas simplesmente deixava os dentes apodrecerem na boca. Até o Rei Sol, Luís XIV, teve seus dentes superiores arrancados por um profissional excessivamente entusiasmado. O procedimento foi tão brutal que destruiu seu palato. Dizem que, depois disso, toda vez que o rei tomava sopa, o líquido escorria pelo nariz. Não é à toa que sorrir era considerado vulgar. Na verdade, até os anos 1780, exibir os dentes em público era um escândalo. Quando a pintora Elisabeth Vigée Lebrun ousou retratar-se com um sorriso largo, a sociedade ficou horrorizada. A ideia de que um rosto iluminado por uma expressão de alegria pudesse ser bonito? Revolucionário, literalmente. Até a roupa limpa era um luxo. A primeira máquina de lavar foi inventada na Inglaterra nos anos 1780, mas seu custo era tão proibitivo que só instituições ricas ou a nobreza podiam bancá-la. Para o resto da população, a lavagem era manual, roupas eram batidas em rios, esfregadas com pedras e sabão caseiro, uma mistura de gordura animal, cinzas e água, tão áspera que mais destruía tecidos do que os limpava. Só em 1790, com o processo desenvolvido pelo químico Nicolas Leblanc, o sabão tornou-se mais acessível. Até então, a higiene era um privilégio de poucos. Então, da próxima vez que você reclamar de ter que lavar as mãos ou escovar os dentes, lembre-se, poderia estar vivendo em uma época em que cheirar mal era normal, envenenar-se por moda era chique, e sorrir era um ato de rebeldia. Eu, particularmente, prefiro meu sabonete antibacteriano e meu fio dental. E você?